Começando, portanto, o terceiro episódio desse podcast, o primeiro da Brasil Promotion, edição 2024, com assuntos sempre pertinentes e, é claro, esse não vai ser diferente, com convidadas mega ilustres que a gente tem aqui. Vamos falar sobre empoderamento feminino nas organizações. Vou começar apresentando a nossa querida diretora aqui da Brasil Promotion, da Free Shop, que é a Thaís De Vito. Obrigado pela presença, Thaís, pela oportunidade de estarmos aqui levando tanta informação bacana para o nosso público, expositores, parceiros, enfim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer. Temos também a Heloísa Santana da Ampro, que foi palestrante, né? Sempre presente aqui, uma parceiraça da Brasil Promotion, presente também nesta edição do nosso podcast. Seja bem-vinda, viu, Heloísa? Obrigada, prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos virando o segundo ano aqui, Exato. esticando um pouquinho mais as relações aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Thaís. Imagina. Prazer, Ju. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. E também recebendo aqui a Juliana Porce, que é da Cotérmico, né? Também uma expositora e está sempre presente aqui na Brasil Promotion. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né. Faz alguns anos que a gente está juntos, né, já passamos várias fases. Não poderia deixar de passar por esse momento tão importante aqui dessa criação do primeiro podcast da Brasil Promotion, que seja o primeiro de vários, né, É Thaís? isso aí. Bom, para dar uma resumida no nosso assunto, é o seguinte: o empoderamento feminino nas organizações é um tema cada vez mais relevante e, é claro, urgente. Neste episódio, nós vamos explorar os desafios e também as oportunidades para as mulheres no mundo corporativo e também contemporâneo, discutindo também a importância da liderança feminina, o crescimento profissional e, é claro, a construção de um ambiente de trabalho mais equitativo e também inclusivo. Parece, né, aquela coisa de sempre um assunto sempre em pauta, mas que parece que sempre está engatinhando. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho mais desse assunto com essas nossas convidadas de hoje. E para começar, vamos falar sobre o que significa, né, hoje em dia o empoderamento feminino no contexto organizacional e, é claro, por que ele é tão importante. Parece ser redundante, né, mas é bom a gente sempre falar e levar em pauta um assunto como esse. Vamos começar com a Thaís, então? Primeiro, gente, vocês não sabem a honra que é ter Elo, A Elo é o símbolo do empoderamento feminino. Ela é uma mega mulher, ela tem uma história aí para muita gente pesquisar e admirar, viu, Elo? Isso Obrigada, daí Thaís. é. E eu acho que nesse contexto, assim, eu acho que a mulher foi se descobrindo primeiro. Eu acho que a gente não se sentia no direito. Então, eu, por exemplo, eu faço parte da sucessão de um homem, né, e sempre foi muito difícil a gente, eu conseguir me colocar num lugar, será que eu tenho esta capacidade, né? Então, mesmo tendo trabalhado anteriormente em bancos, em outros locais, eu me questionava: "Será que eu consigo? Não é nem se eu mereço, será que eu consigo fazer aquilo, né?". Então acho que passamos por um processo onde a mulher se enxergou, né, onde ela conseguiu entender que não é só direito, que é capacidade também. Então acho que eu vejo muito por esse lado, não sei a Ju e a Elo aí como que enxergam, né. Eu também senti isso, porque a gente não está pronto para nada, né. No meu caso, eu fui para a fábrica, né, e você tem a resistência, né, mesmo tendo, eu acho que 80% sendo mulher. Sim. Mas aí quando você chega, né, novinha, nossa, né, ela não vai mandar em mim, sempre foi homens, Uhum. mesmo a gente não querendo receber ordem deles, acaba, não, o que ele fala, falou, e o que eu falava sempre era questionado. Então, senti bastante insegurança, hoje eu já consigo me posicionar, né. E a Heloísa? Bom, eu devolvo o elogio para a Thaís. Acho que foi, acho não, foi paixão à primeira vista, né? É Quando a gente verdade. começou no meio da pandemia, assim, foi realmente Foi. uma química super boa. A história, né, assim, a marca acompanha muitos anos de carreira, de trabalho. Acabei de conhecer a Ju aqui há 5 minutos também, já estou apaixonada pela trajetória dela. E para mim que oscilo durante a carreira entre corporativo, universo de agências, que sempre as lideranças foram sempre masculinas, né. Você tinha as camadas das mulheres que faziam os negócios, mas a camada dos homens que tinham os negócios, né. E agora nessa oportunidade de trabalhar na Ampli, que é uma entidade que representa um mercado que vem trabalhando para se configurar meio a meio,
Então, eu entendo que empoderamento feminino é realmente a mulher entender que ela pode estar no lugar onde ela estiver, mesmo com saquinhos de lixo, com as dores e delícias, procurar as ferramentas, procurar as conexões, as redes de conexões, procurar muita referência. Eu penso que a gente nunca teve tanto impulsionamento, seja em grupos, literaturas, capacitações, artigos, para que a gente realmente possa aquela mulher que ela tem uma sensibilidade, que ela consegue enxergar onde estão as fragilidades dela, né? Ou a famosa síndrome de impostora, que ela possa buscar as ferramentas dela. E eu estou dizendo aqui, parece muito fácil, enquanto ajuda, não é, mas o caminho ele fica mais fácil até para entender situações adversas, como a Thaís e a Ju estavam falando de ambientes que eram ocupados, que foram ocupados por homens, Uhum. e que para elas se colocarem como donas ainda, como proprietárias, que é uma perspectiva diferente da minha, ali traduzindo, né, e se declarando que não foi tão simples assim, não foi tão fácil. Eu acho que a própria Olimpíada, né, mostrou isso, a força da mulher, quando a mulher realmente tem determinação, garra, ela consegue, inclusive diante de tantas dificuldades, né, tanto no ambiente corporativo quanto no esporte, né, o esporte principalmente, né, foi muita hegemonia masculina, né, e eu acho que o grande divisor de águas dessas Olimpíadas, além de todo o contexto que teve desde a abertura, né, que foi polêmica, enfim, mas a gente está abrindo o olho para um novo horizonte dentro desse prisma aí do destaque da mulher e esse empoderamento realmente dito, né, como você está destacando aí, que não é simplesmente um rótulo, né? Realmente existe esse desenvolvimento passo a passo. E dentro dos cargos de liderança, como vocês já destacaram, vocês têm algum fato assim específico, alguma dificuldade que vocês possam destacar dentro dos cargos de liderança? Além dessa questão que você falou da sucessão, Olha, Marcos, a primeiro confiabilidade, né? eu queria te contar uma coisa que eu li hoje, que foi sobre as Olimpíadas, inclusive, só para reforçar o Contextualizar. que você falou, foi a primeira vez que o investimento no esporte feminino foi igual ao masculino no Brasil. Então, isso eu li na matéria, eu falei, nossa, faz tanto sentido, então foi dada a chance para que a mulher pudesse performar, né? Uhum, Então, hoje em dia, com investimento, você vê que as oportunidades são muito parecidas, né? exato. Então, com relação à sua pergunta aí, eu acho que dificuldades tem sempre bastante preconceito ainda. Então, existe: "Será que vai dar certo? Será que ela consegue? Será que entrega? Será que", né? Uhum, Então, eu acredito que a gente tenha que, às vezes, provar o que a gente pode fazer, né? E são administrações diferentes, então eu tenho uma maneira de administrar muito, eu procuro ser muito humana com quem trabalha comigo, e isso trouxe dentro da minha equipe muitas mulheres em cargo de liderança. Então eu estava pensando aqui, eu acho que eu tenho um homem em cargo de liderança e o resto só mulher, né. uhum, E estamos fazendo essa feira que você viu aqui, né. sensacional. Então, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão tendo um preconceito, mas conforme a gente vai conseguindo mostrar, explicar como a gente raciocina, onde quer chegar, a coisa acontece como deve ser, né. Porque aí a Exato. gente ganha mais respeito. E aí, Luiz? Eu super concordo. Eu tive a oportunidade, né, como eu falei, os primeiros contatos com a Thaís no meio da pandemia, e ela empoderando, sim, a equipe dela, e uma equipe com bastante autonomia, bastante força, né, bastante força mesmo. É muito polêmico, né, porque se por um lado a gente está muito orgulhoso, estamos orgulhosos de ter as meninas com muitas medalhas, sobretudo as mulheres pretas, em esportes sem grande destaque também. Eu penso que essas Olimpíadas, ela trouxe uma série de camadas, mas ainda sempre tem a comparação, sempre tem o viés inconsciente, né, do tipo, o jogo de vôlei masculino é mais legal porque ele é mais rápido e tem mais força. Depende do ponto de vista. No jogo do feminino, você tem mais rally, né, então eu penso que é totalmente um viés inconsciente. Então, é óbvio que, eu estou olhando mais com o copo vazio do que com o copo cheio, né, fiquei bastante feliz. Entretanto, na indústria que eu atuo, que a gente tem um caminho muito árduo a se tratar, né, muito, muito árduo, assim. A gente estava lendo outro dia os números de presença masculina no universo de comunicação, Ju, só 24, nem 25% das mulheres pretas, aí é um recorte das mulheres ocupam cargo
de liderança. E quando a gente faz esse recorte para mulheres pretas, esse número cai para Cai. 4,6%. Ainda falando de esportes e também de empoderamento feminino, as próprias narradoras, né? Eu falo isso por Sim. experiência própria, colegas de trabalho, não, mas eu não gosto de ouvir futebol com mulher narrando e tal. Onde é que a gente tá, né? Eu acho tão agradável, para mim, eu acho super, soa muito bem, assim, parece que o jogo tá fluindo mais até, né? É mais Até macio, nesse né? aspecto também, né? A final foi linda, assim, as grandes emoções, né? Apesar da Exato. prata, apesar, entre aspas, né, da prata, é uma medalha, mas, assim, a narração Nossa. estava super, super perfeita, assim, sem Uhum. grandes superlativos. É. Né? E aí, Ju? É que na realidade parece que a gente tem que ficar provando a nossa competência, Tempo né? A gente é todo. capaz, né? E eu sempre acho que a gente faz com mais um olhar, né? Que você falou, mais humano, mais delicado, né? Até mais detalhista, né? Uhum. Procurando a perfeição. Exato. Até pelo fato da gente estar ali, todo mundo tá olhando. Será que ela vai? Será que ela vai dar conta, né? O resultado, né? Eu ia falar justamente sobre isso, né? Qual que é o impacto da liderança, né, feminina na cultura organizacional, principalmente nos resultados da empresa, né? A gente tem como avaliar, e é o que a Thaís falou, e eu acho que quando você tem uma mulher no comando, esses resultados eles aparecem meio que naturalmente, porque não é uma coisa muito, não vou dizer masculinizada no sentido assim, aquela coisa, né, com uma força muito absurda, né, uma forma. Hoje a gente sabe que a gestão está mudando, a forma de os gestores lidar com os seus colaboradores está mudando, mas a mulher ainda tem essa pegada, parece que tem um feeling lá na frente, né, consegue vislumbrar um futuro. Olha, diante de tal perfil, acho que não está rolando, de repente começa a cuidar um pouquinho mais daquele funcionário, daquele colaborador, para que ele também comece a melhorar, né? Eu acho que a mulher, independente de ter filho ou não, ela tem um instinto maternal. Exato. Então, tem certas coisas que você respeita, né. Então você tem uma pessoa que precisa de um colo, eu não vejo fraqueza nenhuma em dar o colo, em estender a mão e falar: "Ó, vamos fazer junto, vamos enfrentar, tudo bem, errou, errou, não foi você, fomos nós, vamos atrás", né. Então, eu acho que esse tipo de liderança é muito feminina e é uma coisa que impulsiona bastante, né, quem tá junto. Então pelo menos é a maneira como eu procuro ser dentro do meu trabalho, né, como eu aprendi, como eu reproduzo, né. Então acho que isso traz frutos positivos, traz pessoas que passam a noite trabalhando com você, que têm orgulho do que elas constroem, né, de onde elas chegaram. Então tudo isso é construído, em conjunto, né. Então eu acredito que a mulher tem esse jeitinho, assim, é por isso que as coisas, às vezes, as pessoas não respeitam tanto, porque acham que o jeito de Confundo. bater e gritar e impor uma vontade é o que vai dar certo, e não Uhum, necessariamente, né. exato. É que tem perfis e perfis, né, mas acho que o Uhum. perfil do colaborador que tenha esse direcionamento por parte de um olhar feminino, abre caminhos, abre horizontes. Não é isso, Elô? Sim, e eu acrescento que em algumas circunstâncias, isso é estatístico, né, a mulher estuda mais, Uhum, ela se capacita mais. Então, com essa camada do olhar maternal, né, a mulher que tem espírito gregário, tendo filho ou não tendo filho, em algumas circunstâncias ela está mais preparada. Então, para qualquer tomada de decisão, até mesmo para cuidar da sua equipe, para promover as pessoas, enfim, para fazer as manobras, né? Ela tem mais insumos, né? E eu tenho percebido, não sei se é o caso de vocês, mas ah, os movimentos femininos eles vêm para ajudar, sim. eles vêm realmente para poder contribuir, os grupos de mulheres mesmo que se ajudam. Eu faço Uhum, parte de um grupo de mulheres, são 430 mulheres que têm todos os tipos, desde astronauta, médicas, enfim, de todas as camadas de mulheres que querem estar que estão onde elas gostariam de estar. Essas mulheres, em grande maioria, estão muito bem estabelecidas. E o que me chama muita atenção são as fraquezas que elas depositam ali. Elas, a gente fica desnuda, né, em todos os aspectos, uhum. desde uma questão de gestão, de assédio nas empresas, nas organizações, racismo, dificuldade mesmo para manejar, inclusive, alguma coisa que está um dissabor. Então, ali eu enxergo um ambiente muito interessante.
é óbvio que não tem a competitividade, né? Ali é Uhum. muito mais um espírito de uma ajuda a outra, de Colaborativo, né? colaborativo. Mas eu penso que a gente, porque durante muitos anos a gente estava falando isso, né, Ju, antes de entrar na sala, que durante muitos anos eu faço parte de uma geração que a mulher ela competia muito, Thaís, com a outra. Competia É muito mesmo, verdade. assim. Durante anos, eu posso dizer que nos últimos, me arrisco a dizer que nos últimos 4 anos que eu vivo na minha trajetória profissional, circunstâncias onde tem um reconhecimento ou uma conquista que tem uma vibração, né? Ca- Assim, durante muito tempo era aquela competição, né? Mas por que que ela foi na frente? Por que o Ju foi na frente? Se eu pontinhos, né? Uhum. E hoje em dia eu não passo o famoso paninho. Então, assim, se tem alguma situação de competitividade, está aqui ali do meu lado, aqui está olhando, que faz parte da equipe também, a gente sempre fala, mulher não pode competir com a outra, não pode Exato. A gente tem gritar que com a somar, outra, né? né? Não pode Ju? gritar, tem que somar, entender as diferenças sim, mas não pode, que a nossa força ainda, nosso movimento é muito grande aí. É. E aí, Ju? Eu acho que até em relação à Olimpíada, voltando para esse assunto, né, na comemoração da brasileira com as demais, lá com as americanas, isso foi uma demonstração bacana também de espírito colaborativo, né? É, O espírito olímpico mesmo, né? Que eu é, acho que deveria permear todos os outros setores. concordo. Eu acho que a gente tem que olhar a mulher assim, como um espelho, né? Ela não é melhor, eu não sou melhor, né? Nós juntas, vamos fazer a diferença, né? Mas características diferentes que só a mulher, de Só a repente, mulher tem para tem, lidar com lógico. determinados assuntos, situações, É. né? É Não, e a verdade. Elô puxou esse negócio da mulher competir. Fui aqui lembrando e Olimpíadas e tal, que foi a primeira vez que a gente ganhou em equipe com as mulheres, porque a gente também está aprendendo a conviver, eu acho, né? Muito engraçado, era pouco espaço, então todo mundo competia demais, brigava demais, porque você tinha que fazer valer a sua opinião sobre as outras e tal. Então, acho que a gente está muito nesse momento agora mesmo, de valorizar quem está junto, né? Outras mulheres, de evidenciar, né? É. Que é um movimento bem legal, né? Eu pelo menos tenho filha pequena e eu vejo que é uma coisa que tá vindo com ela, sabe? Uhum. A minha de 10 outro dia falou pra mim assim, falou, mãe, a fulaninha, ela, ela não é legal, ela é muito mimada. Ela se acha. Eu falei, mas ela se acha bonita? Ela falou, não, isso é bom, né, mãe? Se achar bonita é Olha, importante, É. é olha bom. aí. Não, ela se acha melhor do que as outras. Olha, ela já sabe É, o que não tá bom, né? exato. Então É, tá vindo uma geração preparada. essa É, geração, eu falo bom. da minha parte também, que eu tenho uma de 13, e é exatamente isso. E eu cada vez estimulo mais esse empoderamento dela, né? Nós temos um caso também que é uma família atípica, vamos dizer assim, né? Porque meus 2 filhos são do coração. Então você lida com essas questões também, além do racismo, existe muito tabu, enfim, para você trabalhar isso na cabecinha dela, mas ela parece que tem tudo muito claro, sabe? Ela lida com isso com uma certa naturalidade e cria esse empoderamento. Ah, começaram a fazer uma mesa redonda na minha escola, falando sobre minha situação, falei, ela foi com uma forma muito natural dela Bom. para lidar sobre um assunto, né, entre aspas, polêmico como esse. É porque ela tá num ambiente seguro também. Isso, Sim. exatamente, é o que a gente procura para passar para ela, principalmente, acima de tudo, verdade, transparência, né, lidar com uma situação como se fosse normal, e é normal, né, a gente é que, muitas vezes, problematiza essa questão. Sim. Bom, agora a gente tem que falar, né, sobre isso. Qual é o papel da sociedade e das instituições de ensino na promoção deste empoderamento feminino, né? De que forma essa sociedade, as empresas, o sistema de ensino como um todo vai empoderá-las? E aí, Thaís? Isso eu acho que tem acontecido já, de maneira muito constante nas escolas, isso eu tenho visto. Acho que as escolas estão abrindo espaço, né? Abrindo espaço para profissionais virem conversar, para explicar o que elas fazem. Então, profissionais de destaque. Então, eu já vi juízas indo falar nas escolas, então, médicas, né? Para você mostrar mesmo para essa molecada que você pode ser qualquer coisa, né? O que você quiser. Então, acho que esse caminho ele está sendo bem aberto, né? Nas universidades também. Então, quando eu fiz faculdade, eu não tive professora. Eu tive, acho que uma professora. Faculdade de economia, que era uma faculdade bem masculina, Exato. né? Então,
aquela história de muito professor, nenhuma professora. Hoje em dia, já tenho amigos que se formaram e que aí acabaram dando aula, diz que a situação está totalmente inversa. Então, é a mulher ganhando espaço também para mostrar o seu conhecimento, né. Então, para lecionar, para isso aí estou dizendo já quando a gente está na faculdade, né, na escola é sempre mais comum ter a mulher, né. Exato. Então eu acho que esse caminho está bem trilhado e está sendo bem gostoso de assistir, assim. Não sei se as meninas têm a mesma percepção. E aí, Gil? Concordo, concordo, é bem isso, mas claro, você falou assim, é normal, né, a mulher tá ali, né, a professora, eh, aquilo que você falou, o negócio, eu vejo na sala o meu filho, né, ele respeita, lógico que eu puxo isso, né, eu falo para ele que eu tenho uma menina e um menino, então eu falo: "Direitos são iguais, né, as obrigações", e mas mesmo com tudo isso, você vê que, às vezes, até um professor, ele quer tomar a frente, né, e deixando a professora, tipo: "Não, não, eu sou o diretor", né. Não, não. Na escola dele já sempre são as mulheres, que a gente domina, né. Que bom. É. E aí, Acho Lu? que o grande papel dos ambientes acadêmicos, né, das escolas formando essas gerações novas, é limpar os estereótipos. Eu penso que é limpar. É o famoso meninas vestem, como é que é, rosa E e meninos meninos azul. azul, menina leva salgado e menina leva sei lá o quê. Enfim, é tirar isso. E aí, naturalmente, as mulheres com seus instintos, com os nossos instintos gregários, sensíveis, podem, né, meio que seleção natural ali, a lei de Darwin, né, que as mulheres faziam mais coisas, eu penso que tirando os estereótipos mesmo, não permitindo e consequentemente não criando os vieses, a gente tem uma sociedade mais saudável, mais as mulheres mais criativas, cada vez mais corajosas. E a gente está no lugar que a gente tem que estar também, até para evitar o clima de nós e eles. Eu entro em algumas reuniões que ou o clima é nítido, né, do homem que reforça o que a mulher falou, a frase do tipo, o que ela quis dizer, ou então o cuidado em excesso dos homens. Ai, deixa a Ju falar. Não, deixa ela falar. Não, pode falar, vai ser primeiro. Que você vê que não é uma coisa natural. Então, vindo da base, vindo da escola, vindo da academia, eu acredito seguramente que a gente tem uma sociedade como ela tem que ser. Né? Essa é uma das camadas, né? Uhum. Existem outras camadas que, quando vem de base, você tem uma sociedade com IDH melhor. Sim. Perfeita a colocação. É. E a gente tem algumas tendências, às vezes vocês sentem no mercado, assim, dentro do mundo corporativo, ó, já tem alguma tendência que a gente consegue visualizar essa evolução no campo do empoderamento feminino? Um De selo, exemplo prático, a gente está falando muito de Olimpíadas, porque está vivo na tô nossa memória, que acabou pensando. agora recentemente, né? Não sei se a Elô tem algum exemplo para me ajudar a pensar de A gente tendência. vivencia, né, a minha Thaís faz parte da Amplo, a gente vivencia ali muitas, vou dar o recorte das empresas, né, de um setor, o nosso setor é um setor que movimenta, aí a gente fala de R$ 1 trilhão por ano, emprega 25 milhões de pessoas por ano. Sai um estudo esse ano que 40% dos empregos vêm do nosso setor. Mas para ir direto na resposta tem um caminho a seguir. E aí não tem como a gente, por mais que ainda não existem algumas distorções, mas as práticas de ESG ajudam, as ODS da ONU ajudam. Né? Então, tem muitas empresas assinando ali as suas ODS, olhando a questão da diversidade e da representatividade, que pega essa camada também das mulheres, Hum. que ajudam, né? Pela dor, entre aspas, né? Porque, no fundo, tem um propósito financeiro, né? A gente sempre brinca que essa G não é abraçar a árvore, não é só sobre isso, Exato. né? Então, eu penso que está meio a forceps. No nosso ambiente, só um dado, nosso ambiente ali da Amplo, quem faz a governança da Amplo, nós hoje temos 52% de mulheres e 48% de homens. Isso é, assim, quem faz a AMPA, né? Olhando conselho, diretoria nacional, as colaboradoras, a gente tem os membros das diretorias setoriais, a gente vê ali um universo de 52% de mulheres e 48% de homens. Então, é um recorte positivo.
Só que quando a gente amplia, que é o dado que eu trouxe aqui do Observatório da Diversidade da Propaganda, esse recorte ele fica mais tímido. Uhum. Entretanto, aqui abrindo para a sociedade, eu penso que a gente está num caminho que, de novo, as premissas do ESG forçam, né? Então, quem nunca recebe um post no WhatsApp, né? Um WhatsApp, vaga afirmativa, desejável mulher, mulher preta, mulher trans, né? E por aí vai. Então, infelizmente, ainda a nossa sociedade está indo pela dor. Acho que abrindo parênteses antes da Gil falar, em relação até o ambiente de publicidade, né? As propagandas têm inserido cada vez mais as mulheres pretas, trans, mostrando realmente essa realidade, né? Porque até então existe uma certa hipocrisia daquela questão do pessoal que se diz. Eu posso me considerar conservador no sentido assim, eu sou muito tiozinho, né, para minha faixa etária, para a nossa realidade. Mas a gente vê isso, né, tendo destaque cada vez maior nas peças publicitárias, no ambiente mesmo de publicidade, cada vez mais sendo inserido, né? Algumas marcas, porque sabem que o seu consumidor está mais atento, né? E tem que realmente demonstrar isso, esse cuidado. Eu tenho amigos que participam de casting de atores e também de modelos que são negros e negras, né? E estão tendo cada vez mais trabalhos em função disso também, né? Parece que abriu esse horizonte. Diversidade não é nem tendência, né, gente? Já chegou, né? É Realidade. Exato. realidade. É. Ou você Não é modinha, né? abraça, não. Ou você abraça, ou você vai se dar muito mal. Uhum. Porque no final é todo mundo gente, né? Então você tem que enxergar esse mercado. Então, inclusão é para tudo na vida, tudo. Isso aí é para passar para as outras gerações. A gente é que estava muito errado, né? Exato. A nossa geração aqui estava. Era tanta coisa, né? Se Uhum. for falar de bullying, então, É. 5 podcasts, né? Na nossa Exato. época. Então, diversidade, a Elô lembrou bem, é uma coisa que tem que estar sempre presente nos negócios, sempre. Uhum. E ESG está ficando cada vez mais interessante, porque é gostoso estudar, né, Elô, ESG. E sabe que a maioria das pessoas que eu conheço em lideranças das empresas de ESG são mulheres. Eu ia A falar maioria. justamente sobre isso. A gente tem o nosso corpo. Eu queria fazer um comentário, Uhum. mas eu queria ouvir a Ju primeiro. Não, pode. Só Concordo. pegando um gancho do que você trouxe, porque às vezes eu me pego reflexiva em algumas situações quando a gente escuta, mas a propaganda está abrindo mais os castings para as pessoas pretas, PCDs, corpos diferentes, enfim. E aí eu fico pensando, gente, quando a gente olha o nosso IBGE, Uhum. somos 56% da população Total. brasileira. Exato. Uhum. 51% da população brasileira é mulher. Então não pode ser diferente, né? A marca que Verdade. precisa falar com o Brasil de verdade, ela Uhum. tem que. E ela tem que é o ponto que eu queria chegar, não só no post do Instagram, mas também para quem está fazendo. Então, quem está construindo aquela comunicação, quem está construindo aquele produto, quem está desenvolvendo o produto na fábrica da Ju, essencialmente, ela precisa ter representatividade. A representatividade ela é muito importante, porque senão fica só da boca para fora, né? Fiz um post bonito, fiz uma comunicação bonita, mas Exato. corta a cena, você tem Uhum. um ambiente super normativo, né? Isso. Vejo. É que para mim tudo isso eu falo sempre, né? É o respeito, né? É. O que falta é o respeito, é você olhar o outro e falar, eu queria estar nessa situação? Não, então tá bom. É. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, Uhum. né? É quando você falou assim, eu sou tiozinho, né? Ou, às Uhum. vezes a gente fala, não, eu fui numa outra geração. É. Tá, você não precisa concordar, você não Exato. é obrigado. Mas se você respeitar, Muito bom. né? E Olhar o outro com respeito, amor, praticar flui, né? empatia, né? Principalmente, fazer essa reflexão, poxa, o mundo mudou e a gente tem que acompanhar esse tipo de tendência, não, né? Como a Thaís falou, Não. já é uma coisa natural que tende a cada vez mais ampliar esse leque. E falando aí, eu não gosto de trazer casos pessoais aqui, mas falando sobre esse aspecto, né, da mulher preta, minha esposa é negra e ela tinha me relatado esses dias, inclusive,
que ela sofria do próprio pai essa restrição. Ela tinha o sonho de ser atriz, de fazer teatro. O pai dela falava: não, você não tem um perfil para isso, não é bonita, porque ela é negra, era um pouquinho gordinha, tinha um dente assim assado, enfim. Então, acho que a gente está mudando mesmo esse pensamento, quem está incorporando, está abrindo mesmo a mente para esse novo horizonte e que as empresas, as instituições de ensino, as organizações se voltem cada vez mais para essa importância do ESG, da diversidade, da inclusão, do empoderamento feminino, né, no sentido próprio da palavra, não como você falou, como um meio de propaganda ou para angariar mais likes na internet, né? Para ser legal, né? E a base, né? E a Exato. formação escolar. Uhum. E a gente consegue evoluir uma sociedade. Exato, porque às vezes a gente tem assim uma terceirização da educação, né? Os pais não educam, não, deixa que a escola educa, tudo, então é muito simples, né? Enquanto a gente, enquanto pais, a gente tem que fazer a nossa parte, a escola a parte dela, e trabalhar em conjunto para que a gente consiga progredir literalmente em todos os aspectos da vida, né? E formar não só a pessoa, o cidadão, né? Mas o profissional, o que ele queira ser, ou ela, né? Queira ser. Exato, ou ele. Exatamente, exatamente. Bom, gente, a gente tinha muitas outras perguntas, a gente tem um tempo aqui, infelizmente, limitado, dado, né, que temos outras ações aqui também, a feira está acabando, e para você que tem acompanhado desde o primeiro episódio, vai estar disponível também nos canais da Free Shop, da Brasil Promotion, no YouTube, nas mídias sociais, compartilhe realmente esse papo que foi muito enriquecedor, eu tenho certeza, para você que está meio por fora dessa realidade, se situa, incorpore tudo isso para você, aprenda, como eu tenho aprendido cada vez mais aqui com essas mulheres maravilhosas. A Thaís é um belo exemplo, estou conhecendo agora a Elô, a Ju, isso serve de inspiração para outras mulheres, com certeza. Vocês querem deixar um último recadinho aqui? Deixar, gente, eu queria só lembrar aquilo que eu falei e deixar gravado na mente de todo mundo, que no fundo, somos todos pessoas, né? Exato. Então, essa parte que a Ju falou do respeito, que a Elu falou sobre ser preta, como é importante isso, né? Gente, vocês têm que procurar uma foto da Elo, lindona Elo, né? Elo, é demais, vocês vão ver. Procure, porque é interessante. Quando eu li a história dela, falando pra mim, você vai gostar da Elo, e eu gostei mesmo, né? Então, de você ver mesmo isso e pensar que a gente vive numa bolha, então muita gente, quem visita principalmente o Brasil Promotion, quem tá aqui, a gente que tem essa oportunidade de estudar e tudo mais, é uma bolha branca. Então, você vai nas escolas, quase não tem preto. Então, essas coisas a gente ensina de berço para as crianças, né? Uhum. Então, deixar aqui para valorizar isso daí que eu acho que é importante, tá? Ai, que Eu passo linda. para Elo. Olha só, que bola boa. E eu deixo aqui uma mensagem de mais união, né? E a gente procurar mulheres de perto ou de longe e elogiar mais, né? E elogiar mais, buscar as mulheres e elogiar. Entra no LinkedIn, adora a Luísa Trajano, vai lá, manda um elogio Ela é para ela. demais. Adora a Thaís, vai lá e manda. A Ju também, vai lá, e eu acho que é sobre isso, né? Admirar mais as pessoas pelas características, pelos impactos, seja lá qual for, enfim, a escolha, mas é a gente poder valorizar mais umas às outras. Maravilha. E aí, Ju? A base para mim é o amar e respeitar mais o outro. Acho que fica mais fácil. Legal. Bom, e com essa aula a gente vai infelizmente terminando por aqui esse episódio do primeiro dia da Brasil Promotion, como eu já te disse, né? Começou hoje terça-feira, vai até quinta-feira, edição 2024. Você tem muito ainda a aprender e principalmente se você vier aqui à feira ainda dá tempo, se a gente tiver tempo de disponibilizar nos canais, venha para cá que realmente você vai ter uma feira com muitas novidades todo ano, né? Isso é uma praxe, é uma característica da Feira Brasil Promotion. Você tem muitos lançamentos, muitas novidades e principalmente pessoas engajadas no seu propósito e no seu segmento, trazendo além, é claro, de produtos, serviços de qualidade, atendimento personalizado e humanizado através da presença maciça aqui também das mulheres na Brasil Promotion 2024. Ficamos por aqui, espero vê-los numa próxima oportunidade, em próximos podcasts realizados aqui em parceria com a Brasil Promotion e a Forma e também, é claro, a Free Shop. Um grande abraço, até a próxima. Foi, gente, nossa.